E aí, pessoal, continuando aqui o nosso conteúdo de calorimetria, né? A gente viu a quantidade de calor sensível, agora a gente vai ver a quantidade de calor latente, tá? E o conceito dela fala o seguinte, ó. É a energia, o calor latente, é a energia térmica que se transforma em energia potencial de agregação, provocando mudança de estado físico, tá? Quando tem a mudança de estado físico, a gente faz por essa forma, que é a quantidade de calor, não muda, tá? É igual a massa vezes esse L. E o que é esse L? É o calor latente, tá? Vou botar aqui, ó. O L é o calor latente. Ele é dado, tá aqui, ó, calorias, tá? Por grama. Ou seja, a quantidade de calor tem que estar em caloria, a quantidade de massa tem que estar em grama, tá? E o que é essa mudança de estado físico? Os estados físicos a gente conhece, né? Você já viu em química, em física mesmo a gente também já viu, ó, que é o sólido, o líquido e o gasoso. Quando a gente muda do sólido para o líquido, a gente fala que teve o que? Uma fusão. Quando vai do líquido para o gasoso, uma vaporização. Voltando, quando a gente tem do gasoso para o líquido, a gente tem uma condensação. E quando a gente vai do líquido para o sólido, a gente tem uma solidificação. Agora, quando vai do sólido diretamente para o gasoso, ou do gasoso diretamente para o sólido, a gente chama de sublimação, tá? Então, os estados físicos são esses que a gente já conhece, né? E botei aqui alguns exemplos. Deixa eu subir um pouquinho a folha. Entortou um pouco. Acho que tá mostrando, né? Tá ok. Então vamos lá, ó. Olha os exemplos. Ah, essa questão é fácil? Sim, ela é simples também, tá? Que nem as outras lá, tá? Então, ó. Primeiro exemplo fala o seguinte. Determina a quantidade de calor necessária para derreter 200 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Olha, ele quer derreter o gelo, tá? A 0 graus Celsius. Ele quer mudar de estado físico, né? Se você vai derreter o gelo, ele vai do estado sólido para o estado líquido, né? Então, se ele tem essa mudança de estado físico, a gente faz o quê? A formulazinha do calor latente, tá? E ele ainda mais disso, ó, que o calor latente aqui é de 80 calorias por grama. Então, eu vou botar o quê? Vou botar a fórmula, né? Sempre vocês fazem isso, né? A fórmula é até um pouquinho menor e vou anotar aqui os valores. Ó, vamos lá. Ele quer saber a quantidade de calor. Então, eu vou botar aqui um ponto de interrogação. Agora, a massa ele deu, ó, 200 gramas, tá? Então, a massa é de 200 gramas. Já está em gramas, precisa nem converter, beleza? E quem foi o nosso calor latente que ele deu ali, ó? 80 calorias por grama. Então, já vou anotando, ó. 80 calorias por grama. Chegou aqui, é só substituir, ó. O valor de que a gente tem? Não. Então, repete. A massa tem? Tem. 200. Vezes. Calor latente? 80. Saiu meio feio, mas nada não. Então, ó. Quantidade de calor é 200 vezes 80. Como é que eu multiplico isso? Você pode multiplicar só os números. Esquece o zero, ó. 2 vezes 8, 16. Agora eu lembro dos zeros. São quantos? São 3. Então, colocar aqui, ó. Quantidade de calor é dada em caloria. Acabou aqui, ó. Tem como eu simplificar isso aí? Tem também, tá? Ó, a gente viu que... Vou botar aqui outra resposta, tá? A gente viu que 1 quilocaloria são 1000 calorias, né? Então, 16.000 calorias são quantos quilocalorias? São 16. Por quê? É só você fazer o seguinte, ó. K, né, de quilo, caloria, tá? Essas aqui são iguais, beleza? É só você ver o seguinte, se 1000 é 1, é só tirar 3 zeros. No caso aqui seria 16.000, 16 calorias. Ou então, a vírgula tá aqui, anda 3 casas, tá? Ia ficar assim, ó, 16,000. Como a gente não precisa botar zero depois da vírgula, fica só o 16, tá? Então, 16 quilocaloria, beleza. Aqui estaria certo? Estaria certo também, tá? Só estou mostrando os dois tipos de resposta, dependendo do que tem aí na alternativa, beleza? Segundo exemplo, deixa eu só descer um pouquinho aqui. Pronto. Ó, qual é a quantidade de calor necessária para fundir? Tá vendo? Ó? A parte de fusão, tá? Ele vai do sólido para o líquido. Que será necessário para fundir 10 gramas de gelo, inicialmente a 0 graus Celsius, e aquecer a água da fusão até
40 graus Celsius. Olha, aí a gente vai ter duas quantidades de calor, né? Porque você vai ver o seguinte. Eu vou anotar aqui as fórmulas logo. Quantidade de calor. Ele está falando em estado físico, então coloca do calor latente, né? Porém, aí a gente ainda tem uma variação de temperatura, tá? Se tem a variação de temperatura, a gente tem que botar do calor sensível também. Beleza? Então, ó, só substituindo. Porque ele já deu os valores aqui, eu não vou precisar fazer isso ali que eu fiz na outra, né? Já deu alguns valores aqui. Então, vamos substituir. Porque se você prestar atenção, ó, veja bem. Eu coloco um gelo e começar a aquecer. A água que vai ficar naquela pocinha continua a 0 graus Celsius, tá? Até o gelo se derreter por completo. Aí, a partir disso, que fica a poça d'água totalmente, que vai aquecendo, tá? Então, esse período do gelo indo para o estado, do estado sólido para o estado líquido, que a gente chama de fusão, a gente faz pelo calor latente, beleza? Então, vamos fazer essa partezinha aqui, ó. Qual é a quantidade de calor? Vou repetir o quê? A massa, ele fala que são 10 gramas. E o calor latente, ele deu aqui, não foi? Deu 80 calorias por grama. Então, não precisa anotar porque já tem ali. Então, quem foi a quantidade de calor aqui? 10 vezes 80. Quanto é 10 vezes 80? 800. Beleza. 800 calorias, tá? Aí tá ótimo. Beleza? Agora eu fiz um. Como é que eu vou fazer a outra? A outra a gente vai ver o seguinte. Eu vou só terminar de anotar as coisas aqui, ó. A gente tem a massa, tem. Eu vou botar ela aqui. A gente utilizou ali o 10, né? A massa de 10 gramas, tá? E vou também colocar a variação da temperatura. Mas a variação da temperatura, a gente olhando aí a questão, a gente já vai saber. Ó. Ele foi de 0 graus Celsius. Quando a pocinha, quando ela virou no estado líquido, a pocinha começou no 0 graus Celsius, tá? E ela foi até 40. Então, temperatura final menos inicial. Só que aí, a inicial é 0, tá? Então, 40 menos 0 é 40, né? Então, já vou colocar aqui, ó, 40 graus Celsius foi a variação da temperatura. Chegou aqui, é só substituir. Vou botar a quantidade de calor. É a massa que foi de 10. O calor específico da água sempre vai ser 1, né? Sempre, sempre. Mas aqui ele deu também. Ó. Se ele não tivesse dado na questão aí, você colocaria 1, porque o calor específico da água é 1, tá? Então foi de 1. E a variação da temperatura foi de 40. Só respondendo aqui, eu tenho 10 vezes 1, 10. 10 vezes 40, 400. A mesma coisa, só multiplico os números e repeto os dois zeros, tá? 400 calorias. Ó, muito bem. Só que a pergunta é, qual é a quantidade de calor necessária? Ele quer saber a quantidade de calor total. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou imaginar o quê? Que a quantidade de calor total, a quantidade de calor, botei um T de total, é igual a Q1 mais Q2. Por quê? Porque aqui a gente tem duas quantidades de calor, tá? Então, a quantidade de calor total é, quem foi Q1 foi 800, mais a outra quantidade que foi de 400. Estão entendendo isso? Deixa eu ver se está mostrando no vídeo, tá? Somar aqui, ó, 800 mais 400, 1.200 o quê? Calorias. Convertendo, isso aqui já é a resposta, tá, pessoal? Não quero mais do que isso. Mas se a alternativa tiver em quilocaloria, é só dar a vírgula 3 casas, ó. 1, 2, 3. Então ficou o quê? 1,2 quilocalorias, tá? São duas respostas iguais, tá? Porque, ó, uma é caloria e uma é em quilocaloria. Mas vai depender do que ele pede na questão, beleza? Então é só isso. Repare esse vídeo um pouquinho, anote algumas coisas que for necessárias e resolva a atividade.